A paz seja convosco, sejam bem-vindos meus amigos, minhas amigas, você que faz parte da equipe Explosão, você que não faz parte, mas é simpatizante, né? Está acompanhando as lives, está acompanhando as mensagens semanais nesse canal, que Deus abençoe imensamente a sua vida. Nós vivemos momentos difíceis, mas nós sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso, que Ele está nos guardando, que Ele está nos acompanhando. Nada foge do controle dEle, tudo está nas suas mãos. E a própria palavra diz, lá em Salmo 119, 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que seja assim na sua vida, que seja assim em nossa vida, né? Que seja lâmpada, que seja luz, para que nós possamos trilhar até a volta do Senhor Jesus, ou até a nossa ida junto com Ele. Amém? Hoje vai ser uma noite bastante assim, especial. Deus colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Da mesma forma que foi bênção para a minha vida, eu tenho certeza que será bênção para a vida de você também que está aí nos acompanhando. Tá bom? Antes de ir para a palavra de Deus, eu gostaria que você fechasse seus olhos junto comigo. Nós vamos fazer uma oração em agradecimento pelo dia de hoje, por esse momento, por essa equipe. E em seguida nós vamos para a palavra de Deus. Santo Deus e poderoso Pai, meu Deus amado, meu Pai querido, te dou graças, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos livrado de todos os males, ó Pai. Até mesmo aqueles males que nós não conseguimos enxergar, meu Deus. Mas a Tua palavra é fiel. E a Tua palavra diz que o Senhor envia os Teus anjos para acampar ao redor daqueles que o temem e guarda cada um de nós. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor colocou na mesa de cada um de nós nesse dia. Obrigado pelo sol, Pai, que brilhou. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Deus, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da minha esposa, das minhas filhas. Obrigado, Deus, por essa equipe, Pai, maravilhosa, que tem feito a diferença, Pai, nesse mundo, nesse tempo tão difícil, onde nós vemos a destruição de muitos casamentos, a destruição da família. Mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle. Obrigado, Deus, e que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Amém. Pois bem, vamos lá então. O tema de hoje que nós vamos, o texto que nós vamos ler está lá em Mateus, é um texto bastante conhecido. Eu acredito que vocês já ouviram várias vezes, né, a ministração desse texto. Trata-se dos dois alicerces, né? Jesus ali estava instruindo os seus discípulos, os seus seguidores, acerca de constituir a sua casa na rocha, a sua vida na rocha. Então vamos lá, está lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua ruína. Esse texto é um texto muito interessante, e aqui já de início nós podemos observar nesse texto que trata-se de duas situações, trata-se de duas classes de pessoas. A primeira classe, a primeira situação é aquela pessoa que ouve a palavra do Senhor e a pratica, e ele é semelhante ao homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. E quando vier as adversidades, vierem as intempéries do nosso dia a dia, ele vai se sustentar.
esta obra vai se sustentar, o seu casamento vai se sustentar, ele não vai desmoronar. A outra situação, a outra classe de pessoas são aquelas que até ouvem a palavra do Senhor, mas ele não pratica. E aí, quando vier essas adversidades da vida, o que vai acontecer? Como ele não foi edificado sobre a rocha, ele é considerado como um insensato. Vai vir as chuvas, vai correr os rios, vai assoprar os ventos e ela vai desmoronar. Por quê? Porque ela foi edificada sobre a areia. E aqui nessa palavra nós vimos que tem uma condicional, uma condição, um pré-requisito para que a gente seja bem sucedido. Ser sucedido na onde? Bem sucedido na onde? Em qualquer área da sua vida, em qualquer área da minha vida. Para você que é universitário, para você ser bem sucedido na sua universidade, na sua faculdade, na escola que você estuda, você tem que ouvir a palavra do Senhor e você tem que colocar em prática. Para você ser bem sucedido no seu emprego, da mesma forma. Para você ser bem sucedido nos seus negócios, né, como empresário, como autônomo, você tem que ouvir a palavra do Senhor e praticar. E para você ser bem sucedido enquanto esposo, enquanto esposa, no seu casamento, você tem que ouvir a palavra do Senhor. Mas não só ouvir, você deve praticar. E a palavra de Deus para nós sabemos que ela é assertiva. É uma pré-condição para que nós vivamos bem. Nós cremos assim. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente pode se pegar pensando assim, poxa, mas eu vou na igreja, né? Eu aceitei a Jesus, eu creio em Cristo. Ou até mesmo aquele que não segue, né, assim a igreja, mas ele é um simpatizante e ele se diz um cristão, né, porque ele aceita a doutrina de Cristo. E ele fala, poxa, mas a situação nessa área na minha vida eu estou com muita dificuldade, eu estou passando por muitas adversidades. O que será que está acontecendo? Então essa palavra de hoje vem como uma reflexão para nós. Porque muitas vezes nós estamos indo na igreja até 3, 4 vezes na semana na igreja. Nós fazemos parte de uma célula. Nós realizamos culto nas casas. Nós somos diáconos. De repente você faz parte do ministério de louvor. De repente você prega a palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus, ela é clara para nós. Que as adversidades virão. Ele não diz de outra forma. Ele não diz assim, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu vou livrá-lo, né? Eu vou livrá-lo do quê? Da chuva, dos rios, da tempestade, né? Da ventania. Não diz assim a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele vai ser comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, virão as adversidades. Então a condicional para mim superar, para mim passar por essa adversidade, qual que é? É você praticar e não só ouvir. Você praticar a palavra de Deus. E aí nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, da ajuda do Espírito Santo do Senhor. Porque nós somos falhos, nós somos carne. A própria palavra de Deus diz que a carne, ela milita contra o Espírito, ela luta contra o Espírito. Então, se nós não estivermos ligados a Jesus Cristo, nós não somos capazes de praticar a palavra de Deus. Para nós se torna um peso, um fardo. Só que a palavra de Deus diz ao contrário, né? Jesus, ele se intitula como tendo um fardo leve, né? Aqueles que estão com opressão, aqueles que estão cansados, busque a Jesus, que ele vai aliviar. Então não deve ser um fardo.
Então, o que eu quero tratar agora? Eu quero tratar com vocês não acerca dos seus negócios, não acerca da sua empresa, não acerca do seu emprego. Nós vamos tratar exclusivamente nesse dia acerca do seu casamento, acerca do seu patrimônio, do seu matrimônio, tá bom? Enquanto esposo, enquanto esposa. E para isso eu vou usar de exemplo a edificação de uma casa, a construção de uma casa, né? Então vamos fazer uma analogia, porque daí vai ficar muito simples para a gente entender, né, as coisas, as adversidades, né, que podem vir e virão durante esse processo de construção, durante esse processo que nós estamos convivendo numa casa. Então a primeira coisa que me ocorre, que veio à mente, que Deus colocou no meu coração, é que quando nós vamos construir uma casa, nós estamos felizes, nós temos fé, nós temos esperança, nós temos alegria, nós temos planos e nós temos foco. Essas são algumas das características que nós temos. Então eu junto com a minha noiva, eu junto com a minha esposa, enfim, nós vamos lá, a gente vai atrás de um engenheiro para fazer a planta daquela casa, depois nós vamos atrás de um pedreiro, né, para que ele construa aquela casa que a gente sonha. E aí junto, né, a gente vai pensando quantos quartos nós vamos ter, vai ter lavanderia ou não vai ter, nesse momento nós vamos ter garagem ou não, é possível, né, construir ou não, enfim. Depois vem a fase do quê? Da construção. Então nós vamos atrás dos materiais, nós estamos focados, alegres. Claro que vem as dificuldades também, né? Mas nós estamos com foco, nós estamos ali empenhados em concretizar aquele sonho. E nós vamos atrás. Depois vem a fase do acabamento, né? A esposa gosta de um piso que tem uma florzinha para colocar na parede da cozinha. O esposo já gosta de algo mais rústico, mais liso, e a gente se dá bem, a gente conversa, entra numa concordância. Depois vem a parte da pintura, né? Que cor que nós vamos pintar? O quarto das meninas serão rosa, né? Dos meninos serão azuis. E aí a gente entra numa concordância, tudo tranquilinho, né? Mais ou menos, né? Porque tem também os confrontos, tem também assim, as dificuldades. Mas a gente consegue contornar e a gente vai realizando nossos sonhos. No casamento, inicia-se assim também. Inicia-se desta forma, né? Então eu conheci, né, aquela que é a futura pretendente minha, esposa. E aí meus olhos brilham. E eu ligo para ela. E eu mando flor. E eu falo palavras agradáveis, e eu exalto as qualidades dela, e eu não vejo a hora de chegar do trabalho para passar na casa dela, para ver como que ela está. Não é assim? É desse jeito. E eu não vejo a hora de abraçá-la, de beijá-la. É dessa forma. Ou seja, nós temos planos, nós temos foco, nós fazemos com alegria, nós temos prazer. E isso vai nos trazendo um contentamento. E nós temos foco. E a gente vai caminhando. Até que chega-se um momento em que a gente se casa. Então agora a casa está construída. E nosso casamento foi concretizado. Só que, voltando lá para o exemplo da casa. Com o passar do tempo, essa casa ela vai sofrendo desgastes. Né? Então a pintura que foi feita, agora com a chuva, com o vento, com as intempéries, o que vai acontecendo? Vai se desgastando. E chega um momento que eu tenho que dar manutenção naquela casa. Chega um momento que eu preciso arregaçar as minhas mangas e contratar um pintor, ou comprar uma lata de tinta e retocar aquela casa, repintar aquela casa. Mas de repente eu penso assim, não, deixa para depois, ela está bonita ainda.
Só que daí não é mais a pintura só que foi deteriorando. Aí tem uma torneira lá na pia da cozinha que a sua esposa utiliza, que a minha esposa utiliza todo dia, que de tanto abrir e fechar, ela tem um desgaste natural. E aí aquela vedação de cortiça, aquela vedação de couro, ela vai se desgastando. E a esposa falou: ô maridão bonitão, está na hora de trocar aquela torneira, porque está gotejando, está pingando. E você fala: não, depois eu conserto. Não é assim? Muitas vezes é assim. E muitas vezes acontece isso até por uma falta assim de discernimento da própria palavra de Deus. Um exemplo que vem na minha mente é uma pessoa, né, um dos cônjuges, né, o marido ou a esposa, que está fazendo uma faculdade, por exemplo. Então tem aquele momento do TCC, tem aquele momento da monografia, que ela depende ali de um tempo maior para se dedicar àquilo. Então ela vai se excluir um pouco, né, entre aspas, do seu papel de marido ou de esposa. Só que no casamento não deve ser assim. Eu não posso dar um tempo para o meu casamento, né, porque senão eu vou trazer problema para ele, para depois eu retomar. Só que voltando na casa, aquela goteirinha que eu não consertei, ela foi se agravando, porque agora aquela goteira de repente está infiltrando num piso ali da pia, ou um vazamento num cano, né? Está infiltrando ali no piso, e agora já está tomando o armário daquela pia e apodrecendo a madeira daquele armário, daquela pia. Eu olho para o lado de fora, aquela pintura já está desgastada, né? Já está estufada ali, já está mofada, e de repente começa até a soltar o reboco. Então algo que era pequeno, que ia demandar de mim pouca energia, que ia demandar de mim pouco trabalho, que ia demandar de mim pouco recurso até financeiro, agora se agravou. E no meu casamento não é diferente. No meu casamento é da mesma forma. Então a esposa chega e fala assim: bem, maridão, é o seguinte, o Juquinha, ele está com essas atitudes A, B, C, X, Y, Z, que nós precisamos cuidar. E você está cansado. Você fala assim: mulher, final de semana a gente vê isso, que agora eu preciso dormir, eu tenho que descansar para mim acordar amanhã e trabalhar. Aí no outro dia ela vem e fala assim: ô bonitão, a torneira continua pingando, porque aquilo para ela está incomodando. Você fala: final de semana eu troco. Aí ela chega no próximo dia e fala assim: meu lindão, é o seguinte, o chuveiro do nosso quarto, ele queimou, não está aquecendo mais a água. Você fala: deixa, depois eu vejo. Aí isso vem trazendo para ela uma angústia, uma falta de confiança e uma falta assim de depósito mesmo, de esperança no seu próximo, que é o seu marido, que ele deve ser o provedor, ele deve ser o protetor da casa. E isso vem trazer um desgaste para ela, isso vem trazer uma depressão para ela. E aí vem os problemas. Então não existe, não vou dizer não existe, mas normalmente, dificilmente a gente começa e inicia-se com casamentos ruins, com casamentos problemáticos. Dificilmente começa assim. Os casamentos, eles se tornam ruins, eles se tornam problemáticos ao passar do tempo. Olha que interessante o que eu encontrei na Bíblia, que diz lá em Provérbios, deixa eu ver a minha anotaçãozinha aqui, Provérbios, capítulo 6, versículo 9 ao 11, Provérbios, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11. Ele diz assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado?
te levantarás do teu sono, um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então aqui, a palavra de Deus, que ela é tomada pelo homem mais sábio que passou na terra depois de Jesus, que é Salomão. Não houve outro homem com tanta sabedoria. O Espírito Santo de Deus fala através dele a respeito do preguiçoso. E muitas vezes nós em casa estamos trazendo problemas, estamos trazendo adversidades, nós estamos trazendo complicações para o nosso casamento por causa da preguiça, porque nós não enfrentamos de frente o problema, nós não temos coragem de enfrentar de frente e de combater aquilo. Agora, olha a consequência desse preguiçoso, está lá em Provérbios 24, capítulo 24, versículo 30 a 34. Olha agora, o sábio passando, numa plantação de vinha desse homem preguiçoso. Olha que interessante. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à sua vinha do homem falto de entendimento, e eis que toda estava cheia de espinhos e ervas daninhas, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o recebi instrução, um pouco de sono, adormecendo, um pouco encruzando as mãos, outro pouco, para estar deitado, assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Meu querido, minha querida, a preguiça, ela é perigosa. Eu acionei aqui o assistente do Google. A preguiça, ela é perigosa. Todos nós precisamos de descanso, mas que esse descanso não seja exagerado. Se a gente deixar a preguiça dominar o nosso ser, nós deixamos de executar, nós deixamos de fazer aquilo que era necessário. Então, muitas vezes, que eu falo que eu vou fazer depois, que eu vou tratar daquele assunto depois, que eu não quero conversar e ajustar aquela situação com a minha esposa ou com o meu esposo, na verdade, é preguiça de enfrentar a realidade. Isso vai nos trazer ruína. Isso vai nos trazer consequências gravíssimas. E aí o que acontece com o passar do tempo? Acontece que essas tempestades, que esses ventos, que essas chuvas, que os rios passando com um volume muito grande, vai combatendo aquela casa. E aquela casa, trazendo para o nosso casamento, ela vai o quê? Se desestruturando, ela vai se desgastando. E aí, nós vamos trazer várias consequências para o nosso casamento. Aí, em vez de eu, por exemplo, de eu valorizar, a esposa valorizar do marido o que ele tem de melhor, ou o marido valorizar a esposa o que tem de melhor, é o contrário. Passa-se a valorizar os seus defeitos, porque todos nós temos os nossos defeitos. Aí nós nos tornamos especialistas em criticar o próximo. Aí falta diálogo, aí falta amor. E tudo isso é característica de quem? Voltando lá em Mateus 7, 24, 25, 26 e 27. É falta de ouvir a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor. Aí, maridão, de repente você não está mais honrando a sua esposa como deveria honrar, sabendo que ela é o vaso mais frágil.
Aí, esposa, de repente você não está respeitando o seu marido mais, porque ele também deixou de ser respeitado. Ele não é mais, não exerce mais o papel de sacerdote no lar. Ele não exerce mais o seu papel de autoridade no lar, de ser o cabeça da sua casa. Você que teve que tomar a frente, trocar aquela lâmpada, trocar aquela torneira, né, o reparo daquela torneira. Você de repente teve que pegar a lata de tinta e ir lá comprar, escolher a cor. Então você está sobrecarregado. Então você deixou de respeitar o seu marido. Essas coisas todas são o quê? São as tempestades da vida. E aí nós vemos um índice hoje muito grande de divórcio. Né? De cada 3 casamentos, um deles acaba-se em divórcio. Por N motivos. Dos quais, inclusive, alguns deles eu estou citando aqui. E aí, você não mais cuida da sua finança como você cuidava no início. E aí você vai ter problema. Nós vamos ter problemas. Então que essa palavra fique como uma reflexão para o seu coração. Como veio como reflexão para o meu coração. Né? E como que eu faço, né, para mim retomar isso novamente? Eu fiz algumas anotações aqui. Primeira delas é ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. É praticar a palavra de Deus. Nós não devemos ser somente ouvintes da palavra do Senhor. Nós devemos ser praticantes. Então eu anotei algumas coisas aqui para a gente voltar, né, à essência lá de trás, do início, da paixão, do amor, para a gente voltar naquela condição onde nós tínhamos foco, tínhamos alegria, tínhamos prazer um no outro, tínhamos assim cumplicidade, nós nos comunicávamos, né? Eu ouvia a minha esposa me ouvia e tudo caminhava bem. Então vamos lá, algumas coisas que eu anotei aqui para que a gente retome isso, para que você retome, né? Traga à memória na primeira condição do nosso casamento. Elogiar, valorizar as qualidades. Então volte a elogiar, volte a falar, né? a deixar em pauta, a deixar à tona, né? As qualidades. Valorize isso da sua esposa, valorize isso do seu esposo. O que ele tem de bom? Converse, ore junto, volte à comunicação, sabe? Se comuniquem, fale do que vocês gostam, fale do que está errado, peça perdão um para o outro, aquilo que magoou, aquilo que machucou, as ausências que vocês tiveram. Orem juntos, dobrem os joelhos juntos, busquem a Deus, busca o Espírito Santo do Senhor, porque só Ele que pode nos ajudar. Traga à memória, relembre como vocês se conheceram, traga à memória a história de vocês lá de trás, senta, conversa, busque isso, traga à tona novamente, porque o que o inimigo não quer é que vocês façam isso. Mas traga à memória tudo isso. Aproxime de pessoas com maturidade conjugal. Não fique ouvindo o coleguinha do trabalho que não teme a Deus. Não fique ouvindo a vizinha que não tem temor nenhum ao Senhor. Que isso só vai levar a gente para o buraco. Só vai levar a gente para uma condição pior do que nós estamos. Peça ajuda. Tem pessoas boas ao seu lado. O Senhor, Ele proporciona isso para cada um de nós. Ele coloca pessoas como anjos ao nosso redor, para que a gente possa buscar ajuda, compartilhar nossas diferenças, nossas dificuldades, né? As nossas alegrias até. Deus proporciona isso, mas não para qualquer um, né? Busque realmente essas amizades.
Espero que com essa palavra, né, é uma palavra bastante simples, mas eu procurei fazer assim de uma forma bastante aplicável para a nossa vida. Casamento não é fácil, né? É uma renúncia. Casamento é uma escola, casamento é uma construção. E que nós possamos construir o nosso casamento com uma base sólida, numa base onde impere o amor, onde impere o respeito, onde eu possa falar para minha esposa abertamente aquilo que me magoa, aquilo que me traz felicidade, e que você possa ser assim também. Que você tenha um casamento abençoado. Dificuldades nós vamos ter, todos nós temos dificuldades, né? A palavra de Deus diz isso, né? Que virá os ventos, virá a chuva, mas se nós estivermos firmados na rocha, que é Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra, vai se concretizar a própria palavra na nossa vida. Ele vai nos dar livramento, né? Ele vai nos sustentar. E até as questões que nós estamos passando hoje com a pandemia, né? A palavra de Deus nos assegura isso, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus abençoe todos vocês, obrigado pela atenção, um beijo no coração de cada um de vocês, amo todos vocês e fiquem com Deus.